no vasto Oceano Índico. Como uma lágrima desprendida da costa sudeste da África, existe um mundo à parte, Madagascar. Esta ilha, a quarta maior do nosso planeta, é muito mais do que apenas uma massa de terra. É um continente em miniatura, um santuário biológico, onde a evolução seguiu um caminho divergente e único. Isolada por dezenas de milhões de anos, Madagascar desenvolveu um ecossistema que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. É o lar de lêmures, esses primatas com olhos hipnóticos, majestosos baobás, que parecem árvores plantadas de cabeça para baixo, e uma incrível variedade de camaleões. Mas sua singularidade não se limita à sua natureza. Sua cultura é uma tapeçaria igualmente extraordinária, tecida com fios de 2 continentes distantes. O povo malgache não é puramente africano. Suas raízes estão profundamente fincadas no Sudeste Asiático, especificamente em Bornéu, criando uma fusão fascinante de tradições austronésias e bantas. Aventurar-se em Madagascar é mergulhar num reino de paisagens surreais, crenças ancestrais onde os mortos caminham entre os vivos e uma biodiversidade tão rica que desafia a imaginação. Se este primeiro vislumbre de Madagascar, a arca perdida da evolução, despertou sua curiosidade e seu desejo de explorar um dos lugares mais singulares do planeta, convido você a continuar esta jornada conosco. Se você gostou do que descobriu, dê um gostei a este conteúdo e inscreva-se para não perder nossas próximas incursões nos cantos mais autênticos e fascinantes do planeta. A geografia de Madagascar é a chave para compreender a sua magia. Com uma área superior a 587 mil km², seu território é maior que o da Espanha ou da França. Separou-se do supercontinente Gondwana, primeiro da África, há cerca de 165 milhões de anos, e depois do subcontinente indiano, há cerca de 88 milhões de anos. Esse isolamento prolongado é a razão pela qual uma porcentagem surpreendente de sua flora e fauna, estimada entre 80% e 90%, está endêmico ou, que significa que não existe em nenhum outro lugar do planeta. O país é dominado por uma cordilheira central, conhecida como Planalto Central. Este planalto, que se eleva abruptamente na costa leste, desce mais suavemente em direção às planícies a oeste. Essa topografia cria uma drástica divisão climática. A costa leste, exposta aos ventos alísios do Oceano Índico, é coberta por densa vegetação, florestas tropicais, recebendo chuvas abundantes durante todo o ano. É um mundo de vegetação exuberante, cachoeiras e umidade constante. Por outro lado, a região ocidental e, mais drasticamente, a região sul, encontram-se na sombra orográfica das montanhas. Sul e sudoeste Madagascar abrigam um ecossistema único, o Floresta Espinhosa. É uma paisagem surreal, quase alienígena, onde a vegetação evoluiu para sobreviver à seca extrema, com plantas estranhas cobertas de espinhos afiados e as icônicas árvores baobá. A ilha é rodeada por recifes de coral e possui um litoral de quase 5 mil quilômetros, pontilhado por pequenas ilhas e arquipélagos. O Canal de Moçambique, que o separa da África, é um dos canais mais largos e profundos do mundo. Os rios descem das terras altas até ambas as costas, sendo os ocidentais mais longos e navegáveis, enquanto os orientais são mais curtos e caudalosos. Essa geografia não apenas criou ecossistemas distintos, mas também influenciou a distribuição de seus diversos grupos étnicos. Falar de Madagascar é falar de lêmures. Esses primatas, que evoluíram na ausência dos macacos mais agressivos que dominam a África e a Ásia, diversificaram-se em mais de 100 espécies distintas. Eles preenchiam todos os nichos ecológicos, desde o minúsculo lêmure-rato de Madame Berthe, o menor primata do mundo, até o carismático lêmure de cauda anelada, e o indri, o maior de todos, conhecido por seu grito plangente que ecoa pela selva ao amanhecer. Ver essas criaturas com seus olhos grandes e movimentos ágeis é a principal atração para qualquer visitante. Igualmente icônicos são os baobás. Das 9 espécies de baobás existentes no mundo, 6 são endêmicas de Madagascar. O Avenida dos Baobás, a região próxima a Morondava, na costa oeste,
é uma das paisagens mais fotografadas do país. Ao pôr do sol, as silhuetas dessas árvores gigantes, com seus troncos maciços e copas esparsas que parecem raízes alcançando o céu, criam uma atmosfera mágica e inesquecível. Para o povo Malagasy, os baobás são árvores sagradas, frequentemente associadas a espíritos e à história local. Na parte oeste da ilha, encontra-se outra maravilha geológica, o Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Trata-se de uma vasta floresta de pináculos de calcário kárstico, afiados como facas, que se elevam dezenas de metros em direção ao céu. O termo Tsingy Malagasy significa onde não se pode andar descalço. É uma paisagem de outro mundo, um labirinto de cânions profundos, cavernas e pontes de pedra, lar de espécies únicas de lêmures e répteis que evoluíram para viver neste ambiente vertical e hostil. A cultura Malagasy é tão singular quanto a sua fauna. A população de Madagascar, que ultrapassa os 30 milhões de habitantes, não é homogênea. É composto por pelo menos 18 grupos étnicos diferentes, cada uma com seus próprios dialetos, costumes e tradições. No entanto, todos eles compartilham uma língua comum, a Malagasy, que pertence à família linguística austronésia, com raízes claras em Bornéu, Indonésia. Isso confirma que os primeiros habitantes da ilha foram navegadores do Sudeste Asiático que cruzaram o Oceano Índico há aproximadamente 2.000 anos. Mais tarde, migrações de povos bantus da costa leste da África chegaram à ilha, misturando-se com os primeiros colonizadores. Essa dualidade define a identidade Malagasy. Nas terras altas centrais, grupos como os Merina, o maior grupo, que formou um poderoso reino no século XIX, e o Betsileo, conhecidos pelos seus terraços de arroz, tendem a apresentar traços físicos e culturais mais asiáticos. Em regiões costeiras, grupos como Sakalavan no oeste e no Antemoro no leste, eles frequentemente apresentam uma influência africana mais acentuada. Apesar dessas diferenças regionais, todos se consideram Malgaxes e compartilham um conjunto fundamental de crenças. A vida em Madagascar é profundamente influenciada pela crença emancestrais, antepassado. Os ancestrais falecidos não são considerados mortos no sentido ocidental, mas continuam sendo membros ativos e influentes da família, capazes de abençoar ou punir os vivos. Essa crença dá origem ao costume mais singular da ilha, o traição ou o retorno dos mortos. É um ritual funerário praticado principalmente pelas Merina e Betsileo, que é celebrado a cada poucos anos, geralmente entre 5 e 9 anos. Durante essa cerimônia festiva, as famílias exumam os restos mortais de seus ancestrais do jazigo familiar. Os corpos, envoltos em mortalhas de seda novas, são carregados em procissão. As pessoas dançam com eles, contam-lhes notícias da família e pedem sua bênção. Longe de ser um evento mórbido, o Famadihana é uma celebração alegre, um encontro familiar que fortalece os laços entre os vivos e os mortos, acompanhado de música, banquetes e muita festa. Outro pilar da cultura Malagasy é o conceito de tabu. E tabu é um tabu ou uma proibição, um conjunto de regras não escritas que ditam o que deve e o que não deve ser feito para manter a harmonia com os ancestrais e o mundo natural. Esses tabuelas variam enormemente de região para região, de aldeia para aldeia e até mesmo de família para família. Podem proibir o consumo de certos alimentos, como carne de porco em algumas áreas, designar certos lugares, um lago, uma montanha, como sagrados e intocáveis, ou ditar comportamentos específicos, como não apontar para um túmulo com o dedo indicador. Violar um tabu segundo a crença popular pode atrair a ira dos ancestrais e trazer infortúnio. Essa rede de tabus, embora possa parecer restritiva, funciona como um sistema de coesão social e conservação ecológica, protegendo recursos e mantendo a ordem tradicional. Se você se fascina com a forma como Madagascar desenvolveu uma cultura tão singular, onde os ancestrais caminham entre os vivos e a natureza dita as regras espirituais, não pare por aqui. Dê um gostei se você está curtindo essa jornada para um mundo diferente e inscreva-se agora!
Ainda temos que explorar a gastronomia, os pontos turísticos litorâneos e outros fatos interessantes deste continente insular. A gastronomia malgache reflete sua dupla herança. O alimento básico indiscutível é arroz. Variar. O consumo de arroz em Madagascar é um dos mais altos do mundo per capita, e ele é servido em praticamente todas as refeições do dia. Uma saudação comum em malgache ao se encontrar ao meio-dia pode ser: "Você já comeu arroz?" O arroz é servido com um acompanhamento chamado bacalhau, que pode ser feita de carne, peixe ou vegetais. O prato nacional não oficial é o explicar um ensopado saboroso feito com carne de zebu, o gado corcunda onipresente que é um símbolo de riqueza, e uma variedade de verduras, incluindo o anamalarrou, flores elétricas, que produzem uma sensação muito particular de formigamento ou dormência na boca. Outro prato comum é o arroz com abacaxi, uma sopa espessa de arroz cozida com muitas ervas e, às vezes, pequenos pedaços de carne. A influência francesa é notável na qualidade do pão. Os baguetes são comuns em todo lugar, bolos e o uso de baunilha, da qual Madagascar é o principal produtor mundial. A culinária costeira, naturalmente, é rica em peixes e frutos do mar frescos, frequentemente cozidos em leite de coco. A capital, Antananarivo, comumente chamada de Tana, é uma cidade caótica e fascinante, construída sobre 12 colinas sagradas. Suas ruas estreitas e íngremes estão repletas de mercados vibrantes, arquitetura colonial francesa e ruínas de palácios reais, como o Ruva, que se ergue imponente sobre a cidade. Um dos fatos mais surpreendentes e curiosos é a luta tradicional, o moraindi. É um esporte de contato semelhante ao kickboxing, praticado com grande entusiasmo nas regiões costeiras. É acompanhado por música rítmica e é simultaneamente um evento desportivo e social, que atrai grandes multidões. Outro fato interessante é que o gado zebu é fundamental para a cultura. Eles não são apenas uma fonte de alimento e trabalho, mas também uma medida de riqueza. Um homem pode ser julgado pelo número de zebu que possui, e estes são frequentemente sacrificados em rituais importantes. Em termos de destinos turísticos, além dos parques nacionais do interior, as ilhas costeiras são a principal atração para os amantes da praia. Intrometido à ilha de Ibadan, localizada a noroeste, é o destino turístico mais desenvolvido de Madagascar. Oferece resorts de luxo, praias de areia branca, águas turquesa ideais para mergulho e uma vida noturna vibrante. É também um centro de produção de ylang-ylang, uma flor utilizada na fabricação de perfumes. O Ilha Sainte-Marie, no Ciboraha, ao largo da costa leste, é outra joia. É uma ilha longa e estreita, com uma atmosfera mais tranquila, famosa por ser um dos melhores lugares do mundo para observação de baleias jubarte. Entre julho e setembro, centenas dessas criaturas gigantescas migram para as águas protegidas entre a ilha e o continente, para se reproduzir e dar à luz, oferecendo um espetáculo natural inesquecível. Caminhamos por florestas espinhosas, ouvimos o canto do indre e aprendemos sobre o profundo respeito pelos ancestrais. A magia de Madagascar é inegável e sua complexidade infinita. Se esta viagem pelo 8º continente o surpreendeu e o inspirou a apreciar a incrível diversidade do nosso planeta, apoie-nos com um gostei e inscreva-se no nosso canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo essas histórias únicas para você.